Muito boa noite. Nós estamos começando nosso estudo de Daniel. Estamos no último capítulo. Nós estudamos já a versão historicista, né? A versão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós pretendemos apresentar para vocês a opção que não é oficial da Igreja, não com o intuito de ir contra, né? E essa não é a ideia. Nós não queremos dar uma palavra final. Esse não é o caso e jamais será, principalmente dos períodos, 3 períodos proféticos que estão em Daniel 12. Porém, eu gostaria de apresentar alguns argumentos, né, para que vocês tenham conhecimento e vocês possam dialogar com as duas interpretações, ok? Eu vou apresentar argumentos a favor, argumentos contra. A ideia não é levá-los para a dúvida, mas para que vocês saibam que Deus, de fato, está chamando a atenção para esse capítulo, né? Porque isso leva tanto os historicistas quanto os futuristas a um estudo maior e mais aprofundado. Então, quando a gente apenas fica numa única fonte, a gente corre o risco e não tendo embasamento, corremos o risco de sermos guiados por essa única fonte, tá bom? Então, é apenas com esse intuito. A palavra de Deus é tão profunda que nós falharíamos se a gente apresentasse esse material como se fosse a palavra final. Esse não é o caso, tá bom? E sendo que a gente vai abrir a Bíblia novamente, né? A gente quer pedir a orientação de Deus e por isso que eu vou pedir a irmã Marinalda a orar por nós, pelo nosso estudo, por favor. Ok. Em reverência, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque Tu és grande em poder, em misericórdia, em perdão. Tu és grande em amor e tem nos ajudado, nos abençoado através das suas escrituras sagradas que nós estamos estudando e compreendendo cada vez mais. Por isso, vamos te pedir o teu santo e bom Espírito, para que ele venha nos corrigir, nos capacitar e nos ensinar. E de uma maneira muito especial, abençoa, Senhor Deus, o Johan, para que ele possa nos explicar. Fica conosco durante toda essa programação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Então, vamos iniciar. Eu gostaria de apresentar um dos principais motivadores que me leva a compartilhar esse tipo de material, tá bom? Eu tinha comentado por alto, mas vale a pena mostrar mesmo, ok? Existe uma história no passado que é muito conhecida dos cristãos, ok? É a história de Elias. E não sei se vocês se lembram, semana passada nós fizemos um paralelo da história de Daniel 3, Daniel 6 e da Páscoa com as futuras, né? Tentativas do ataque do papado, seja no estabelecimento de um sistema de adoração, da imagem, de um falso dia da adoração, da perseguição, da lei dominical, de tudo isso que compõe, né, o que a gente está estudando. Então, e existe um precedente nesta história de Elias para a gente considerar e pensar na possibilidade, né, novamente, nós estamos sendo categóricos em dizer sim, vai ocorrer desse jeito, mas esse precedente que a história de Elias nos traz, nos leva a crer de que podemos pensar como possibilidade na questão dos dias literais nos períodos proféticos de Daniel 12, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o paralelo da história conhecida com o que vai ocorrer no futuro. E vocês que acompanharam todos os estudos, tenho certeza que vocês vão entender diretamente qual que é a similitude, né, entre essas histórias. Então, a primeira delas, vamos falar de 13, 14 semelhanças entre o Elias, né, da história conhecida, e um Elias futuro. Um Elias que os filhos de Deus estão convidados a ser, para levar a mensagem para aqueles que não conhecem. Então, a primeira delas, Elias foi chamado numa época em que Jezabel era uma mulher pagã que se casou com Acabe e ela representava o culto a Baal.
ela levou o povo de Israel à falsa adoração. Ela uniu o poder religioso com o político, se casou com o rei de Israel. Então, ela era o plano perfeito de Satanás para levar a Israel à idolatria. No futuro, o Israel, né, os filhos de Deus, os 144 mil, serão chamados num tempo terrível de apostasia. Ok? Primeira semelhança. Segunda semelhança, tem um poder político e religioso casados, né? Acabe e Jezabel. No futuro, Apocalipse 13 mostra duas bestas, não é? Uma que surge do mar, que representa o poder político, religioso, e uma que surge da terra, que representa o poder civil. Essas duas se unirão para estabelecer leis para perseguir o povo de Deus, ok? Então, há uma semelhança também ali. Esses poderes levaram a Israel para uma apostasia. Da mesma forma, no futuro, os cristãos se desviarão da verdade através dessa união ilícita, ok? A mensagem que Elias deveria levar para Acabe era uma mensagem de julgamento. Deus está te condenando, você não deveria fazer isso como líder da nação de Israel, levar o povo para a idolatria. É o mesmo teor da mensagem que nós precisaremos dar para aqueles que ainda não conhecem, ou seja, não adorem a imagem da besta, não se inclinem diante dela, né? Não saiam dela, povo meu, não guardem o falso dia da adoração, Deus não mudou a lei de Deus, etc. Tá bom? Um outro aspecto, Elias foi acusado de ser o causador dos problemas naquele momento. Os que estavam causando os problemas, como estavam no nível de autoridade, eles apontaram o dedo para Elias. No futuro, os filhos de Deus serão acusados das calamidades que virão. Pouco antes, né, do derramamento das pragas, vão acontecer alguns dos sinais, terremotos, alguns fenômenos naturais, e entre eles também, inclusive, pandemia, né? E quando vier todo esse cenário antes do último e grande conflito, a última batalha, os que estiverem enganados pela união desses poderes, eles dirão, olha, Deus está nos castigando, precisamos fazer alguma coisa. E então identificarão a seita, né? Os rebeldes, os fundamentalistas, aqueles que não seguem a linha política de uma nova ordem mundial, etc., como sendo os causadores desses castigos. Ou seja, é lógico, né? Se existe apenas um grupinho que não se une, não adota as mesmas leis, está fora do sistema, é lógico que Deus está castigando a Terra por causa desse pequeno grupo, tá? Quando surge Elias, surge um cenário completo, ok? Seus inimigos também surgem em cena. No futuro, como eu mencionei, surgirá os Estados Unidos, o papado e o falso profeta, a semelhança dos falsos profetas da história de Elias, ok? O desafio no Monte Carmelo foi de adoração. Ou adoravam a Baal ou a Deus. No futuro será ou adoramos a Deus no seu dia que ele nos pediu para lembrarmos no quarto mandamento, ou adoraremos o dia do sol, seguindo a autoridade que mudou o dia de sábado para domingo. Ok? Muito claramente, o problema será de adoração. Ok? Continuando com as semelhanças, Elias foi perseguido e fugiu ao deserto, um lugar inabitado. O povo de Deus chegará um momento em que ele precisará fugir, se afastar das cidades e fugir para lugares desertos, ok? Elias ficou com medo, ele temeu pela sua vida. E isso equivale ao tempo de angústia que nós estudamos um pouco nos estudos passados, ok? Então, até agora vocês percebem, existem coincidências ou existe um recado muito claro dessa história do passado para nos
ensinar Apocalipse sem sequer nós abrirmos o livro de Apocalipse. Então, estamos apenas usando o livro de Daniel, né, tudo que nós já vimos como base, que pode nos alavancar no estudo de Apocalipse, e nós vamos, com muita mais segurança, fazer esse estudo, depois de conhecer esses paralelos também. Elias permanece seguro. Os corvos o alimentaram. Não faltou pão, não faltou água, né? Ele estava ameaçado de morte, mas ele ficou íntegro, né? Ellen White tem uma profecia que ela comenta de que os anjos, né, seres alados, não mais aves, mas os anjos levarão o nosso mantimento para nós onde estivermos fugindo ou refugiados, tá bom? Vejam até nesse detalhe, né, a semelhança. O fim trágico de Elias, o fim trágico de Jezabel. Ela é morta pelos aqueles que um dia foram seus aliados. Quando eles percebem o engano, né, e reconhecem que Deus era o verdadeiro, então eles a empurram do palácio e ela cai. E ela fica exposta às suas vísceras para os animais que estavam lá. Mesma linguagem é utilizada em Apocalipse 17 para descrever o fim daqueles poderes enganadores, tá bom? O fim trágico dos falsos profetas, eles foram o quê? Elias ordenou e o povo, né, e os soldados de Israel degolaram os falsos profetas no Monte Carmelo. Se você olha para o texto do Armagedon, né, em Apocalipse, você vai ver que ele ocorre também num monte e num vale, no Vale do Armeguido, e faz referência também ao fim trágico do falso profeta e dos seguidores, ok? Elias é conhecido por aquilo que ele comia e o que ele vestia. Se você olhar o livro de Reis, né, você vai ver de que quando alguém via a roupa, né, poderia descrever a Elias pela roupa que ele usava, ok? No futuro, os filhos de Deus serão reconhecidos pelo estilo de vida que eles terão, né? A sua vestimenta, a cor dos olhos, o brilho, a qualidade do sangue, né? Tanto na glicose, no colesterol, ou em alguma situação que possa, por exemplo, porque os filhos de Deus são chamados a quê? A não usar drogas, não beber, não fumar, não contaminar seu sangue, né? Com substâncias ilícitas. Então, por isso que eles são os primeiros chamados a doar sangue, por exemplo, porque a vida, né, em plena saúde se encontra em pessoas que têm um estilo de vida diferente, tá? E isso se reflete na maneira em que eles também usam, né, as suas vestimentas, diferente de uma situação totalmente pagã, né, como a gente poderia dizer aqui, e agora me vem na mente, o carnaval, por exemplo, né, com muita modéstia, não é? Sem o uso de pinturas, joias que chamam a atenção para o nosso próprio corpo, em lugar de chamar a atenção ao Deus que nós seguimos, né? Isso remete a uma conversão interna e a adoção de hábitos e estilo de vida que são também externos, tá bom? Não para salvação pelas obras, e sim para demonstrar que já somos salvos, né? Elias não conheceu a morte. Que interessante, né? No futuro, a última geração, os 144 mil, estarão vivos, sem conhecer a morte, esperarão a segunda vinda de Jesus. Outra semelhança com aquele último Elias, um Elias futuro que ainda virá. Ainda tem muitas outras semelhanças. Elias foi chamado para restaurar o relacionamento entre pais e filhos, né? Tem uma mensagem muito particular a respeito. Deus castigou, na época, Israel com uma seca, tá bom? No futuro, Deus castigará também com pragas, ok? As nações que estarão em desobediência. E aqui vem, eu deixei para o final, o precedente que esta história de Elias abre para nós pensarmos, cogitarmos na possibilidade de uma interpretação literal dos 3 períodos proféticos de Daniel 12. Quanto tempo durou a seca que chegou e atingiu Israel?
é interessante que esse registro não se encontra no livro de Reis, se encontra em Tiago 5,17. Inspirado por Deus, Tiago descreveu de que esse período de seca foi de 3 anos e meio literais. Como nós recapitulamos uma história totalmente literal, né, personagens reais, Acabe, Jezabel, os profetas, ocorreu a matança no Monte Carmelo, etc., etc. Então, aqueles 3 anos e meio descritos em Tiago são 3 anos e meio literais, não foram dia por ano, não foi aplicado simbolismo, não foram 3 séculos, né, de seca, ok? Então, foi um período de fato literal de 3 anos e meio. Então, por semelhança, nós poderíamos excluir ou incluir esse precedente no Elias futuro. Então, abre-se um precedente para que Elias, o Elias do futuro, ele viva um período de 3 anos e meio sobre tensão, pressão, ameaça ou algum tipo de situação que nós vamos precisar estudar hoje e talvez na segunda-feira que vem, tá bom? Então, por isso, eu sou motivado a estudar com maior profundidade Daniel 12 sobre essa perspectiva e compartilhar também algumas referências que eu pude construir até aqui, tá bom? Como eu disse, vou agora apresentar alguns argumentos a favor e contra essa interpretação que os teólogos chamam de futurista, tá bom? Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 15, ela dá um conselho muito claro. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Então, eu queria levar vocês a um raciocínio muito simples. Se nos últimos dias o engano e os poderes do mal estarão intensificados, Deus, na sua misericórdia, vai intensificar também a luz através das profecias. E como eu disse, né, quando nós estamos chegando numa cidade, as placas que indicam, né, a proximidade dessas cidades são com maior frequência, né, aparecem na estrada. E creio eu que Deus também vai permitir o mesmo, né? Então, os avisos, as advertências serão mais claras e mais específicas antes desses eventos finais ocorrerem. Joel capítulo 2, por exemplo, jovens, anciãos, adultos profetizarão, isso ainda vai se cumprir, ou seja, muitas pessoas receberão o dom profético, visões, e Deus vai iluminar a mente dos seus filhos para guiá-los no período mais terrível que antecede a vinda de Jesus. Então, por tudo isso, né, nós somos convidados para estudarmos, para fazermos o que a gente está justamente fazendo agora, estudarmos Daniel capítulo 12 com muita atenção, ok? Então percebam que essa carta, esse texto, ele vem do ano 1903, ou seja, alguns anos posteriores a 1844, ao período onde Ellen White já estudou, já consolidou seu conhecimento a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs, tá? Então, esse conselho vem posterior a ele. Ou seja, o que estou querendo dizer com isso? Se o interesse dela fosse que nós estudássemos Daniel 12 sob a perspectiva historicista desses 3 períodos proféticos serem encaixados dentro de 1840, dentro das 2.300 tardes e manhãs, né? Cumpridos até 1844, então esse conselho seria meio que retroativo, né? Olhando na linha do tempo, olha, estudem algo que já ocorreu, mas não, o conselho é uma advertência que todos nós precisaremos compreender antes do tempo de angústia, ok? E esse tempo de angústia ainda não chegou. E em 1903 ainda não tinha chegado, tá bom? Então, esse é o comentário que eu faço nesse slide, justamente para pensarmos nessa questão cronológica, ok? É algo que
também ocorre do ponto de vista didático, quando a gente olha para Daniel como um livro e como um todo, é um avanço no cumprimento de cada uma das profecias do livro de Daniel. Por exemplo, até que ponto, até qual, né, ponto na linha do tempo, os 4 blocos proféticos de Daniel chegam. Se nós olharmos para Daniel capítulo 2, ele chega a ter um reino futuro que será instaurado antes da segunda vinda de Jesus e que será o reino eterno de Cristo, e que a gente estudou bastante, e quem tiver interesse pode ir lá, né? E que não representa a segunda vinda de Jesus, porque essa pedra irá crescer. Quando Jesus vem, não existe mais crescimento. Então, e os 1844 são a prova de que o reino eterno de Cristo começa na vida deles, e eles estarão prontos para ir para o céu. Por isso que, levando essa mensagem do terceiro Elias, esse grupo cresce e milhares de pessoas abandonam Babilônia e então se achegam até ele. Por que estou dizendo isso? Ou seja, vejam que Daniel 2 chega até o limiar da inauguração do reino eterno de Deus, certo? Quando nós avançamos para Daniel 7 e Daniel 8, né, nós vemos que o chifre pequeno e a ponta pequena se preparam para um ataque futuro, ou seja, há um avanço na linha do tempo. Quando nós olhamos para Daniel 11, né, explicação da profecia que começa em Daniel 10, nós vemos que a profecia de Daniel 11 chega até o momento em que o rei do norte cai, ou seja, ainda está no futuro, ok? Então percebam que há um avanço. E a profecia de Daniel, a conclusão do mesmo bloco, né, Daniel 10, 11 e 12, que está em Daniel 12, surge com Miguel se levantando, ou seja, um evento futuro. Então, na didática de Deus, aparentemente, existe uma intenção de nós pensarmos que os períodos proféticos de Daniel 12 estão no futuro. Por que que se eu venho avançando, de repente, esses 3 períodos proféticos teriam que ser encaixados dentro de 1844, que se encontra em Daniel 8:14, por exemplo, né? Até 2.300 tardes e manhãs de Santor será purificado. Ok? Então, mais um argumento do avanço na linha do tempo ao longo do livro de Daniel, tá? Nesse sentido, as linhas, né, proféticas que se encontram no livro seriam, em Daniel 2, vai até a pedra, o reino eterno de Cristo, vai até uma outra linha, em Daniel 7, 1.260 anos, de fato, e nós já estudamos isso está confirmado pela história. Daniel 7 descreve que isso ocorreu na Idade Escura, o chifre pequeno perseguiu, não é? Os cristãos, tá? Daniel 8 avança e já fala, Daniel 8:14, dos 2.300 anos, ok? Então, vejam como vai avançando. Em Daniel 11, o rei do norte cai, não há um período profético explicitado, né? E em Daniel 12 aparecem 3 períodos proféticos, ok? 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias, tá bom? Então vejam na mesma sequência, né? Linhas proféticas no livro de Daniel. Aqui eu vou interromper um pouquinho minha apresentação, porque não está, as minhas anotações eu não pude concluí-las, não estão a limpo, tá bom? Eu peguei muita coisa em espanhol, então por isso que eu não vou distrair vocês com o texto em outra língua, tá bom? Mas eu vou continuar usando esse mesmo material e vejam o que um comentarista fala, né, a respeito do texto da Bíblia. Ele diz assim: cada declaração das Escrituras deveria ser tomada no mais óbvio e mais simples e literal sentido, exceto em um contexto onde as leis conhecidas da linguagem mostrem que as palavras são figurativas, não literais, e sempre e quando essa configuração fosse explicada por outras porções da Bíblia
que são literais. O que o autor está dizendo? Olha, em primeira instância, e para todo mundo, né, e não está se referindo aos teólogos, a Bíblia deveria ser lida como um texto literal, tá bom? Somente quando começam a aparecer símbolos no capítulo, no contexto, então você tem que começar a interpretar de forma simbólica, tá bom? Simples assim, uma consideração para que nós façamos. Se você olhar sua Bíblia, abrindo ela no livro de Daniel capítulo 12, você pode até tentar contar quantas vezes a palavra fim aparece no capítulo 12. Você vai descobrir de que são 7, ok? 7 vezes que a palavra fim aparece no capítulo 12 de Daniel. Então, ali já tem uma referência de que, olha, a ênfase é o fim, né? Muita atenção para o fim, o fim, o fim, o fim. Isso está no versículo 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 13. Um outro detalhe, no capítulo 12 não aparecem símbolos como besta, chifre, pedra, montanha, olhos, boca, ventos. Não há simbologia descrita nesses 13 versículos. Porém, ele contém uma terminologia profética, que não necessariamente é um símbolo. Qual que é essa terminologia profética? Tempo, tempos e metade de um tempo, que definem os 1.260 dias. Alguns já são levados a crer, mas espera aí, não. Tempo, tempos e metade de um tempo já é um símbolo. Dentro do linguajar técnico, né, dos textos, isso não necessariamente caracteriza um símbolo, e sim uma terminologia profética. E eu vou explicar e vou dar um exemplo sobre isso daqui a pouco, tá bom? Outro ponto, quando nós estudamos Daniel 11, e sempre precisamos lembrar, Daniel 10, 11 e 12 é uma mesma estrutura, nós não podemos separar, ok? Nós vimos de que Daniel 11 era melhor compreendido quando analisávamos a integração com Daniel 7, Daniel 2 e Daniel 8. E a consequência dessa integração foi que Daniel 11 tinha simbologia e literalidade junto, por blocos. Lembram? Nós não fomos literalistas e nós não fomos simbologistas. Se você optasse por uma dessas opções apenas para Daniel 11, você não conseguiria integrar com Daniel 7, 8 e 2, tá bom? Então, nessa mesma lógica, Daniel 12 pode vir numa interpretação literal sem nenhum problema ou tirando a coerência que nós usamos para estudar Daniel 11, tá bom? Então, nós fomos numa interpretação mista, eu até mostrei um gráfico, né, um slide, etc. Ok? Então, nesse aspecto, se não há simbologia explícita em Daniel 12, esses dias poderiam sim ser, de fato, dias e não anos. Ok? Os 3 períodos proféticos. Um outro aspecto que precisamos lembrar é que um ser celestial faz a pergunta, né? No versículo 6 e 8. Quando será o fim? É a pergunta. E num segundo momento quando será o fim destas maravilhas? Na primeira pergunta, a resposta não é completa. E quem faz a pergunta não fica satisfeito. E ao fazer a segunda pergunta, qual é a resposta? A resposta são 3 períodos proféticos. Ou seja, é como se a pergunta falasse, quando vai terminar? E a resposta foi 1.260, 1.290 e 1.335 dias. Ou seja, há uma, em função do desejo de conhecer mais, a interpretação divina, ela abre espaço para esses 3 períodos proféticos, tá bom? E eu queria mostrar aqui rapidinho o slide, isso aqui é interessante. Algo que faz parte do livro de Daniel é que cada período profético, ele é o finalzinho, é um apêndice da visão.
tá bom? Por exemplo, em Daniel 7, tem toda a visão. No final, aparecem 3 anos e meio, que são 1.260 anos, como desfecho da visão, ok? Em Daniel 8, você tem a visão descrita e no final aparecem, no versículo 14, né, os 2.300 anos, apêndice da visão. Em Daniel 10 e 11, o apêndice, os períodos proféticos, né, definidos, aparecem no final da visão, ou seja, no capítulo 12, ok? Então, precisamos ter essa conexão também de como os textos de Daniel são apresentados, ok? Vamos analisar alguns pontos em contra do que eu venho argumentando. Aparentemente, você está levado a crer de que eu estou indo muito a favor da interpretação literal. Existem alguns pontos em contra. Um deles, e eu creio que seja o mais forte, ele vai quebrar, vai romper o paralelismo com Daniel capítulo 2, 7, 8, tá bom? No sentido de integrar, olha, quem é o agente que vai propor esses períodos proféticos? O chifre pequeno, tá? Toda a bagagem que nós fizemos, que nós fomos construindo, ela seria quebrada, às vezes um pouco, e às vezes muito, e às vezes completamente, quando nós olharmos para períodos futuros, tá bom? E ela é inconsistente com a aplicação do princípio dia por ano. Essa não é tão forte, porque existem outros textos e outras profecias que apresentam de fato dias literais, e eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? E muitos usam duas citações de Ellen White, que é muito clara no sentido dos dias, dos períodos de tempo, tá bom? Então, eu vou tentar dar a resposta para esses pontos em contra dessa interpretação. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 75, ela diz: o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Então, os historicistas, eles dizem, olha, tá vendo? Ellen White está dizendo de que não haverá mais períodos proféticos para a igreja, a maneira de teste, porque naquela época houve um desapontamento, foi uma provação, né? Ok? Então, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 188. O que ela diz? Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Novamente, os historicistas vão pegar esse texto, inspirado de fato, e dizer, não existe nenhum período profético futuro depois de 1844. Ok? Então, vejamos. Mas aí surge a pergunta, o que Ellen White está se referindo? Ele está dizendo tempo, independente de como for interpretado, ele está se referindo à linha de tempo, está se referindo ao tempo do fim. O que ela quer dizer com essa palavra tempo? O que significa nessa situação? Tá bem? Não pode ser interpretado à nossa maneira ou como nós gostaríamos, ok? Então eu vou interromper aqui só para não distrair vocês, tá? Isso aqui é o que eu vou ler agora, vem do comentário bíblico adventista. É dito ali, este tempo, o que o anjo declara com um solene juramento, não é o fim da história deste mundo, nem o final do tempo de graça, senão se refere ao tempo profético que precederá ao segundo advento do nosso Senhor. Quer dizer, as pessoas não terão uma outra mensagem acerca de um tempo definido, tá? Depois desse período de tempo, que envolve, né, e vai até 1844, não pode haver nenhum cálculo definido de tempo profético.
O cálculo mais prolongado chega até o outono de 1844. Então, esse é o consenso de todos os da maioria dos teólogos adventistas, por isso está no comentário bíblico adventista, tá bom? E isso é muito forte, né? Porque a gente estaria apresentando algo que vai contra um consenso muito forte. Mas vamos comentar o que os futuristas têm como argumento para essa questão. A interpretação dos dias literais, primeiro, ele não vai pretender definir como testes, né, para o povo de Deus, os eventos que estarão no futuro definidos nesses 3 períodos proféticos, tá bom? O contexto da citação que Ellen White faz se encontra quando ele está comentando os 2.300 anos, ou seja, ele está comentando de períodos proféticos menores, não sei se vocês lembram, né? 70 semanas, 62 semanas, uma última semana, meia semana. Então, ele está se referindo a um contexto de períodos menores dentro dos 2.300 anos. Existe referência de períodos proféticos futuros depois de 1844. Apenas como exemplo, né? Vocês já ouviram falar do milênio. O milênio está no futuro e é um período profético, inclusive todos consideram como literal, né? Porque serão mil anos literais e não serão. Imagine se você aplicar um dia por ano para cada um desses 1.000 anos, né? Seriam 360.000 anos e não 1.000 anos literais. O silêncio de meia hora, por exemplo. Se fosse meia hora aplicando o dia por ano, você já tem alguns dias ali, tá? Então, existe um período profético para o futuro. Eu dei um exemplo de um período profético literal, os 1.000 anos, e um período profético simbólico, a meia hora, o silêncio da meia hora, tá? Então, o tempo de Apocalipse 10, 5 e 6 se aplica aos períodos que são referidos dentro dos 2.300 anos, que eu mencionei, 70 semanas, meia semana, 62, tá? Então, no livro Grande Conflito, ela diz, nenhum período profético se estende até o segundo advento. Qual é o contexto dessa citação? Aparentemente, com essa afirmação, nós não teríamos condições de entender nenhum período profético literal antes da segunda vinda de Jesus, né? Mas o contexto que os futuristas vão tentar responder é que a ideia de estabelecer no futuro como dias literais não é fixar uma data para a segunda vinda de Jesus. Não é esse o objetivo. É apenas dar mais detalhes dos eventos finais, tá? Então, o fato de existirem períodos proféticos futuros a 1844, e eu dei exemplo deles, né? De um deles, não significa que eles tenham a intenção de definir a segunda vinda de Jesus, a data, tá bom? Então, vamos lá. Alguns pontos a favor. Deixa eu ver aqui. A estrutura simétrica de Daniel 12, tá? Do versículo 1 até o 6, existe uma estrutura simétrica quando você compara com os versículos 8 ao versículo 13. Não vai dar tempo da gente explicar um pouco isso com mais detalhes, tá? Não existe uma linguagem simbólica muito clara e evidente no capítulo 12 de Daniel, tá? Ellen White traz uma citação muito interessante. Ela fala na revista Heraldo, de 1883, ela diz o seguinte, na escritura existem verdades que se relacionam diretamente com o nosso próprio tempo, do período imediatamente anterior à aparição do Filho do Homem. Os períodos proféticos estendendo-se até mesmo à véspera da grande consumação, lançam uma
grande quantidade de luz sobre os eventos. Ou seja, há outra referência onde Ellen White menciona de que Deus vai derramar muita luz a respeito das profecias pouco antes da segunda vinda de Jesus. Tá bom? Então, eu queria dar alguns exemplos de períodos proféticos posteriores a 1844. Por exemplo, os 5 meses que estão em Apocalipse 9, 5 e 10. A hora, dia, mês e ano de Apocalipse 9, 15. Aquela hora de Apocalipse 11, 13. Tá? Alguns exemplos são citados aqui. Em Apocalipse 13, 5, os futuristas fazem a conexão com Daniel capítulo 12, e existe o texto que diz, né? E foi dada autoridade para a besta que surgiu do mar de agir durante 42 meses. Como essa besta ainda não curou a sua ferida, e ela vai curar, então ela vai voltar a perseguir e será por 42 meses. Isso coincide com 1260 dias, ok? Então, os futuristas colocam no futuro também os períodos proféticos de Apocalipse 13, conectados a Daniel 12, tá bom? Um outro exemplo, em Apocalipse 17, se diz de que os 10 reis concederão o poder para a besta por 1 hora, tá bom? Então, novamente, aparece um período profético posterior a 1844. O que sim não aparece, e aí condiz com o que Ellen White diz, né, afirma, é que nenhum desses períodos proféticos está relacionado com um desapontamento futuro, com alguma provação que a igreja terá que passar, etc. Tá? Então, precisamos separar as coisas. Quando Ellen White diz que não haverá um período profético como teste para a igreja, ela está se referindo, olha, não haverá um novo desapontamento e não haverá um período profético definido para esse desapontamento, tá bom? Mas isso não significa que não haverão períodos proféticos futuros, tá? Então, estamos tentando dar resposta a esse argumento que os historicistas usam. Apocalipse 18:8, né? Um dia é o texto que aparece quando virão as pragas, tá? Algum outro exemplo, os 1000 anos, Apocalipse 24, período profético posterior a 1844. Tá? O silêncio de meia hora em Apocalipse 8:1, etc. Tá? Então, vamos adiante. Aqui eu queria, acho que vale a pena, mesmo que esteja em espanhol, projetar aqui o slide para vocês entenderem um pouquinho qual é a proposta de conectar agora, como estabelecer o início e o fim desses períodos proféticos na interpretação futurista, tá? Eu vou apresentar para que fique mais fácil de entender. Me dê só um minuto, por favor. Mesmo estando em espanhol, vocês vão entender. A ideia aqui é estabelecer um paralelismo entre Daniel 12 e Mateus 24. Mateus 24 apresenta os sinais da volta de Jesus antes dele, né? E são palavras proferidas pelo próprio Cristo, tá bom? Então vejam que interessante. Em Daniel 12, alguém pergunta: qual será o fim, né? Quando será o fim dessas maravilhas? É o que os discípulos perguntaram, né? Mateus 24:3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram e dizendo, né? Nos diz quando será o fim destas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Percebam o paralelismo entre as duas perguntas, né? É a mesma pergunta que está em Daniel 12:6. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui é um paralelismo entre Daniel 12 e Mateus 24. Qual é a resposta dada em Daniel 12? Versículo 11.
E desde o tempo que for tirado o contínuo até a abominação desoladora, haverão 1.290 dias. Ok? Então, a resposta é um período de tempo. Em Mateus 24, a resposta é: portanto, quando vocês forem ver que no lugar santo, a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, aquele que lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ok? Enquanto Daniel 12 diz 1.290 dias, Jesus está dizendo, olha, vocês vão precisar fugir quando a abominação desoladora chegar a Israel. Tá bom? Então, nós vamos tentar extrair de Mateus 24 alguns eventos e ilustrações para tentar entender quando se iniciariam esses períodos proféticos futuros. Ok? Então, o que é a abominação desoladora? Precisamos falar a respeito dela para responder, para interpretar Daniel 12 e Mateus 24. Dependendo do texto, do contexto, essa expressão aparece em Daniel 8, 13, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e agora em Daniel 11, 12, 11. Ok? Então a pergunta, o que é ou quem é a abominação desoladora nos dias dos discípulos, quando eles ouviram essas palavras de Jesus? Tá bom? Quem foi a abominação desoladora em Daniel 7, Daniel 8, perdão, e quem será a abominação desoladora ou o que representará no futuro, ok? Então, novamente, vamos para Mateus 24 e vamos fazer uma comparação com Lucas 21. Vejam que Mateus 24 aqui está o mesmo texto, tá? Jesus está dizendo, quando vocês forem ver que no lugar santo for colocada a abominação desoladora, né, de que falou Daniel, fujam para os montes. Inspirado por Deus, falando do mesmo evento, o que Lucas vai trazer como luz? Porém, quando forem ver a Jerusalém sitiada dos exércitos, saibam que sua destruição chegou. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, vão embora, e os que estiverem no campo, não retornem para ela. Então, aqui, o que Lucas está trazendo, está usando o sinônimo de destruição para a palavra desolação. Ok? Se em Mateus 24 aparece a abominação desoladora, se referindo ao evento da destruição de Jerusalém, há um recado, uma mensagem de nós considerarmos que a invasão de Roma, né, contra a cidade de Jerusalém constitui uma figura da abominação desoladora, ok? Então, vamos falar a respeito de quem impõe a abominação desoladora. Em Daniel 2, quem promove destruição, né? Quem promove perseguição? Em Daniel 2, é o ferro, Roma imperial, ou é o barro, Roma papal. Em Daniel 7, quem promove perseguição, destruição, mentira, engano, é o chifre pequeno. Em Daniel 8, é a ponta pequena. Em Daniel 11, é o rei do norte, que é o papado. Em Daniel 12, seria esse mesmo rei do norte, com a ferida curada, né? Perseguição, destruição. Então, percebam que em todas as linhas, né, poéticas desse capítulo, Roma é protagonista dessa desolação. Vejam o que está escrito em Daniel 9. Daniel 9, 26, provocou a destruição do templo de 11. Você vê que existe uma destruição cristã de supremo e a destruição futura. Então vejam como se literalmente quando os exércitos romanos sitiaram a cidade e a destruíram depois do sítio. Houve uma desolação cristã no período de 1260 anos.
E numa fase Papal 2, supremacia Papal 2, será no futuro. Se nós todos esses argumentos, é como se Jesus estivesse interpretando a atuatura de Roma Papal. Existe uma coerência, né, nessa proposta, tá? E aqui nós começamos um pouco, nós vamos interpretar daqui a pouco, mas a gente vai deixar o assunto para ser retomado no estudo da semana que vem. Existem duas aplicações para nós entender a resposta de Cristo, dada em Mateus 24. Quando será o fim dessas coisas, né? Isso se referia num primeiro momento. E o segundo é quando reináis da sua vinda e do fim do mundo, porque os discípulos estão fazendo duas perguntas para Jesus. Estão dizendo, quando será acontecer isso? E quais serão os sinais da sua segunda vinda, da tua vinda, ou do fim do mundo? Tá? Então, Jesus deu as duas perguntas com a ilustração do sítio de Jerusalém por parte dos romanos. Ellen White comenta e ela diz que Jesus não poderia ser explícito, responder as duas perguntas da maneira como nós estamos analisando, porque os discípulos não conseguiriam absorver, não conseguiriam entender. Seria muita informação e muito pesada que eles não conseguiriam assimilar, tá? Mas já que passou tanto tempo, já entendemos Daniel, etc, etc, nós podemos entender de que Jesus estava respondendo as duas coisas, tá? Eu vou mostrar o texto depois, mas Ellen White tem um texto que ela diz: assim como o sítio de Jerusalém foi uma advertência para os cristãos fugirem de Jerusalém, quando os estandartes romanos forem sitiar esse sítio, perdão, será um sinal para os cristãos no futuro. Parafraseando mais ou menos o que ela diz, tá? Então, o que ele está dizendo é coerente com o que está escrito aqui. Em que aspecto? Há uma dupla aplicação da história do sítio. É como se Jesus tivesse dado duas profecias para os discípulos. Primeiro, olha, vocês vão precisar fugir quando Roma vier sitiar Jerusalém. Segundo, essa história vai dar sinais de como será o último sítio de Roma papal nos últimos dias, tá bom? Esse foi o recado que Jesus estava dando numa única resposta, tá? Então, como eu mencionei aqui, as duas respostas se entram com a primeira destruição de Jerusalém, com a supremacia papal de 1260 anos e com o papado curado e com uma perseguição futura de Apocalipse 13. Tá? Então, nós vamos interromper nosso estudo aqui para ficar muito pesado, tá? Com muita informação, e a gente vai interromper nosso estudo, né? Novamente reforçando para que fique bem claro, né, para que ninguém faça cortes ao nosso vídeo, à nossa gravação, para nós pensarmos, como eu disse, a preferência nossa, a tendência nossa é por aquilo que está mais integrado com Daniel capítulo 2, capítulo 7 e o capítulo 8, é de que os três períodos proféticos de Daniel 12 se encontram dentro das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Mas, como existe um precedente dado pela história de Elias, nós estamos abertos a analisar e entendermos e sermos como os bereanos. Recebemos, estudamos, analisamos e compartilhamos com pessoas maduras que poderão assimilar, e eu entendo que esse grupo tem esse perfil, tá bom? Eles não vão ficar confusos, não vão ficar com a intenção de aceitar o que eu estou ensinando. Eles podem sim ir para a Bíblia, consultar esse material e tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Então, esse é o único estudo de Daniel 12 onde nós estamos fazendo isso. Até Daniel 11 nós fomos muito categóricos no sentido, olha, está estruturado, está integrado, estamos dando um passo de cada vez, a nossa interpretação está sendo muito construída com a Bíblia, com o espírito de profecia, e só nesse estudo que eu estou abrindo espaço para uma possibilidade, tá bom? E como a gente estava comentando na semana passada, somente quando estivermos lá no céu e olharmos para o passado, nós poderemos dizer, olha, ali a profecia se referia a tal evento, com tal tempo, com início, meio e fim, né?
Quando nós falamos a respeito do futuro, seja do silêncio de meia hora, seja de outros tempos, períodos proféticos futuros, nós não podemos ser categóricos, né? Porque a profecia é a história cumprida. Quando a história for acontecer e os eventos forem de fato ocorrer, então nós poderemos confirmar e dizer a profecia estava certa. Nós estávamos muito perto da interpretação correta, mas agora estamos seguros porque a história confirmou a profecia e ela ocorreu desta maneira, tá bom? Então, eu convido vocês que tenham esse desejo de analisar, investigar, ouvir e pedir a bênção do Espírito Santo para que, por que não, alguém desse grupo possa receber um sonho, uma visão, uma interpretação e uma luz, sabendo que estamos diante das cenas finais deste mundo. E nesse espírito, nesse pensamento, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque temos esse desejo, temos essa oportunidade em liberdade e nós gostaríamos de pedir humildemente, Senhor, a Tua ajuda para que não avancemos mais do que nós não devemos, não devamos e queremos receber a Tua orientação. Queremos aprender com Teu Santo Espírito, queremos receber impressões que nos sirvam para o nosso crescimento, o crescimento da igreja. Não é nossa pretensão dividir, escandalizar ou trazer a dúvida. Tu sabes e conheces o nosso coração e é por isso que estamos aqui, Senhor. Abençoe esse grupo, as pessoas que estão estudando, as pessoas que ouvirão esse conteúdo no futuro e que seja apenas para despertar o interesse das tuas sagradas verdades, Senhor. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou interromper a gravação.